Quando Jesus Cristo estava na Terra, ele organizou uma igreja para seus seguidores com 12 apóstolos e outros líderes. Depois da crucificação do Salvador e da morte dos apóstolos, a Terra entrou em um período conhecido como a Idade das Trevas. Muitas verdades espirituais se perderam. No ano de 1820, no estado de Nova York, nos Estados Unidos da América, ocorreu um reavivamento religioso. Um jovem daquele lugar, chamado Joseph Smith, estava confuso com as afirmações conflitantes das várias religiões. Ele consultou a Bíblia para procurar orientação e encontrou instruções que o levaram a perguntar pessoalmente a Deus a fim de saber a qual igreja deveria se filiar. O menino Joseph foi até um bosque próximo da fazenda de sua família e ajoelhou-se para orar. Deus, o Pai Eterno, e seu Filho Jesus Cristo apareceram a ele e deram-lhe instruções. Ordenaram-lhe que não se filiasse em nenhuma das igrejas existentes. Mais tarde, ele foi instruído por Deus a restaurar na Terra a igreja originalmente estabelecida por Jesus Cristo, com suas doutrinas verdadeiras e a autoridade do sacerdócio para agir em nome de Deus. Em 1823, um mensageiro celeste chamado Moroni apareceu a Joseph. Mais tarde, ele entregou-lhe um registro contendo a história religiosa de um ramo do povo de Deus que viveu na antiga América. Esse registro de sua civilização tinha permanecido enterrado por séculos. Pelo dom e poder de Deus, Joseph traduziu esse registro. Ele se chama o Livro de Mórmon. Outro testamento de Jesus Cristo, tendo recebido o nome de Mórmon, que foi um dos antigos profetas americanos que compilou grande parte dele. O Livro de Mórmon foi publicado pela primeira vez em 1830. O registro inclui um testamento ocular do ministério de Jesus Cristo no continente americano após sua ressurreição em Jerusalém. Em 1829, Joseph Smith e seu assistente Oliver Cowdery foram ordenados ao sacerdócio por mensageiros celestes. Foi-lhes concedida a autoridade para batizar, para conferir o dom do Espírito Santo e para realizar outras ordenanças sagradas. Com a restauração da autoridade do sacerdócio, Joseph seguiu as instruções de Deus e organizou o que veio a ser conhecida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tal como a antiga igreja estabelecida pelo Salvador, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma igreja missionária, e o trabalho dos primeiros missionários logo teve frutos. Até o início da década de 1900, os conversos da igreja eram incentivados a reunirem-se aos outros membros da América do Norte. Um grande número de imigrantes da Europa e do leste dos Estados Unidos fez com que a igreja crescesse rapidamente e se tornasse alvo de uma crescente oposição. A perseguição religiosa fez com que os membros da Igreja de Jesus Cristo, ou Mormons, como eram frequentemente chamados, tivessem que fugir de suas casas por diversas vezes. Em 1839, os Santos dos Últimos Dias fundaram a comunidade de Nauvoo em uma faixa pantanosa do rio Mississippi. Drenaram um pântano e construíram belas casas. Criaram fazendas e estabeleceram negócios. Também construíram um templo. Em 1844, Nauvoo se igualava à cidade de Chicago em população, mas a suspeita e a oposição dos vizinhos reavivaram a perseguição. No auge desses tumultos, Joseph Smith e seu irmão Hyrum foram assassinados por uma multidão armada enquanto aguardavam julgamento em uma cadeia perto de Carthage, Illinois. Turbas enfurecidas atacaram os santos dos últimos dias, queimando plantações, destruindo casas e ameaçando exterminá-los como povo.
Em 1846, Brigham Young, que sucedeu Joseph Smith como líder da igreja, conduziu seguidores para além do rio Mississippi e em uma jornada histórica através do grande deserto até as montanhas rochosas, que ficavam a mais de 1.600 quilômetros a oeste. O primeiro grupo de pioneiros chegou ao Vale do Grande Lago Salgado em julho de 1847. Nos anos que se seguiram, milhares de santos dos últimos dias atravessaram a duras penas as grandes planícies americanas até o seu recém-descoberto local de refúgio. A maioria dos pioneiros cruzou as planícies em carroções. Mas alguns dos membros mais pobres estavam equipados apenas com pequenos e leves carrinhos de mão. Aproximadamente 3.000 pessoas em 10 companhias de carrinhos de mão cruzaram as planícies americanas nos anos subsequentes. Os pioneiros mormons fundaram mais de 600 comunidades no oeste americano, do Canadá até o México. Em janeiro de 1896, Utah tornou-se o 45º estado dos Estados Unidos da América. Havia 1/4 milhão de membros da igreja na época e a maioria vivia em Utah. A igreja atingiu vários marcos de crescimento durante o século XX. Havia 1 milhão de membros em 1947, 2 milhões em 1963, 3 milhões em 1971 e 4 milhões em 1978. Em fevereiro de 1996, mais da metade dos membros da igreja vivia fora dos Estados Unidos. O número total de membros da igreja passou de 11 milhões no ano 2000. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tornou-se uma das grandes religiões cristãs, compartilhando o amor de Deus em todo o mundo.